Olá, família rural, produtor rural. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, agricultura familiar. A agricultura familiar é responsável por cerca de 75% de tudo que chega às nossas mesas, de todo o alimento produzido que chega aos supermercados, aos sacolões, advém da pequena família, advém do pequeno agricultor que está ali inserido na terra. 80% dos empregos gerados no campo vem da pequena propriedade rural, vem da agricultura familiar. 80% de tudo que é produzido de maneira orgânica vem da agricultura familiar. Então esse nicho, esse setor, ele é muito importante, é o que mais sofre com endividamento, é o que mais sofre com falta de políticas que o ampare para que não possa se endividar e principalmente como sair dessas dívidas. A pequena propriedade rural vem sofrendo ao longo dos anos um tolimento jurídico, um tolimento administrativo por parte das cooperativas e bancos que pegam essas propriedades em garantia do crédito rural, em garantia de um crédito bancário, não proporcionando ao pequeno produtor rural o alongamento dessa dívida, o prolongamento dessa dívida, não oferecendo condições para que ele consiga pagar, prolongar dentro da sua realidade. Muitas vezes sofre intempéries climáticas, sofre por intempéries adversas, de escoamento de produção, de comercialização, com a alta dos insumos, dos adubos, fertilizantes, se tornou praticamente inviável trabalhar o agronegócio de maneira micro. O que vem salvando, o que ajuda bastante essas pequenas famílias, são as cooperativas espalhadas pelo Brasil. Porém, as cooperativas não têm força suficiente para se impor diante de uma situação política, de uma situação socioeconômica em que os grandes bancos, as cooperativas de crédito, intervêm, tolhem e desguarnecem essas famílias rurais. O superendividamento não está só na cidade, o superendividamento está no campo. Estima-se que em 2022 há cerca de 1,5 trilhão de reais em dívidas rurais. Isso abrangindo a pequena família rural, o médio produtor rural e até mesmo o grande produtor. Só que o nosso foco é a pequena propriedade, é o médio produtor rural. Esse sim sofre com a falta de política, esse sim não tem um caixa, esse sim não tem uma grande garantia. Entrega em garantia suas terras, entrega em garantia o seu maquinário. Quando de repente sofrem execuções a toque de caixa, quando procuram orientação, muitas vezes essa propriedade já está em sede de transferência administrativa ou de execução do crédito rural via judicial, via jurídica. Dívidas rurais têm solução. Dívidas rurais foram feitas para pagar com a produção e não com a propriedade rural e não com o maquinário. É importante que a família que se sinta endividada com atraso no custeio, do financiamento, procure especialista em dívidas do crédito rural, procure especialista em contratos bancários, para que possa pleitear junto ao banco prolongamento, prorrogação dessa dívida dentro dos moldes pactuados, dentro dos moldes do crédito rural. O Plano Safra, todos os anos, coloca no mercado bilhões e bilhões de reais. Os juros para a pequena família rural e o médio produtor rural giram em torno de 5 a 8% ao ano, com juros de mora, que é os juros que se paga por atraso, de 1% ao ano. Com carência, dependendo da situação, dependendo da comunidade, dependendo da agricultura, dependendo do trabalho ali realizado. Podendo chegar a 2 anos de carência, também com pagamento semestral e anual. É importante que se faça reduzir esse inadimplemento, que se faça reduzir o tolimento das pequenas e médias propriedades rurais. Esta sim sustenta o Brasil. A grande indústria de primeira transformação, as trades, são muito importantes, porém elas exportam, faz com que a balança comercial sofra superávit, faz com que a balança comercial equilibre entre as demais commodities e as demais vertentes da economia.
Porém, a pequena família rural, o médio produtor rural, esse sim tem um caráter de garantia alimentar, salutar, constitucional. Se não tem alimentos, sofre-se com a guerra civil, com a guerra fiscal, guerra de preços, o que leva mais e mais endividamentos e ao êxodo rural. Sofremos muito com o êxodo rural na década de 70, quando o crédito rural não tinha grandes aspirações, e com isso as famílias saíam do campo e voltavam para a cidade. Hoje isso não está sendo diferente, porém em menores proporções, em proporções em que a mídia não vai cobrir. Não é interessante para a mídia cobrir uma família que perdeu a propriedade, a outra que perdeu o maquinário. Porém, existe esse êxodo, famílias inteiras perdendo propriedades e maquinários, propriedades que passavam de gerações para gerações, que era do avô, que era do pai, que o filho está tocando com inteligência artificial, tentando trazer tecnologia para o campo, para que possa acompanhar as tendências, para que possa permanecer na terra. É muito importante que se tenha políticas, é muito importante que se olhe para essas famílias, para esses pequenos e médios produtores rurais. Esse sim sustenta o Brasil. Eu sou Jorge Pereira da Silva, advogado especialista em dívidas do crédito rural.